Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então em nossa preparação. Matemática 2, estamos vendo o conteúdo de limites de funções e nessa sequência vamos realizar mais um exercício que ficou proposto em nossa apostila. O exercício número 1, ele tem como seu enunciado fundamental a seguinte expressão. Diz ele: de acordo com estudos realizados por uma agência de correios, constatou-se que um funcionário que classifica correspondências que serão entregues pelos carteiros tem seu desempenho registrado em função do tempo de experiência que adquire após sua admissão na empresa. Em outras palavras, a quantidade de correspondências classificadas pelo funcionário vai ser em função do tempo de experiência que ele vai adquirindo na sua profissão. Quanto mais habilidade, mais tempo, mais condição, mais correspondências ele irá classificar. Observe o gráfico agora abaixo. Esse gráfico vai apresentar a quantidade média de correspondências classificadas por esse funcionário por dia, e o X vai ser o número de meses de trabalho do funcionário após a sua admissão. Então, nós temos uma função em que a quantidade depende do tempo X meses. De acordo com os dados deste gráfico, podemos observar algumas situações interessantes. Por exemplo, a partir do momento que o funcionário é admitido e até o momento 3 meses de experiência, ele, em média, vai classificar 1.200 correspondências. Estaria, então, nessa região 1. Qualquer tempo de serviço nessa fase, seria uma fase de experiência, de adaptação, ele vai classificar o mínimo de quantidades, 1.200. Quando ele tem acima de 3 meses, até 12 meses, 1 ano, então a condição aqui já vai variar, ou seja, ele vai classificar mais correspondências. E esse número de correspondências vai variando, onde, por exemplo, no momento 5, com 5 meses de experiência, ele vai estar classificando, em média, 1.800 correspondências. E se ele tiver 7 meses de experiência, ele vai estar classificando 2.200 correspondências. Isso até chegar no momento 12, 1 ano. Quando ele completa 1 ano, 12 meses de trabalho, ele então atinge o ponto máximo na sua profissionalização, e aí então, com 12 meses, ele vai estar classificando 3.500 correspondências por dia, e a partir então desse tempo de experiência, ele vai manter essa média de 3.500 correspondências por dia. Diante destes dados, deste quadro, vamos aos questionamentos. A primeira questão que foi apresentada, já que temos 3 regiões de análise, a região 1 ela tem o seu valor definido, a região 3 também, e a região 2 tem valores de quantidades variáveis em função do tempo. Então, a pergunta inicial é: obtenha a regra da função 2. É uma regra da função linear, na sua forma ax mais b, calcula a quantidade média de correspondências classificadas em função do tempo. Então, para isso, nós vamos precisar de 2 pontos de análise para achar o valor de A e o valor de B nessa regra. Então, vamos realizar este cálculo. Observando pelo gráfico, vamos tomar aqui uma referência inicial, o ponto A. O ponto A, ele tem as coordenadas x5 e o y quantidade 1.800. O ponto B, ele tem coordenadas x7 e a quantidade de correspondência 2.200. Então, através desses 2 pontos, nós agora vamos partir para a obtenção da regra da função. Pelo conhecimento que temos, a regra da função
ela tem o formato y igual a vezes x mais b. Primeira ação, achar o valor de a. A, por definição, é a variação do y dividido pela variação do x. No nosso caso, y é a quantidade, x é o tempo. Então, nós vamos ter que a variação da quantidade, 1.800 para 2.200, houve um aumento de 400 unidades, que seria o segundo valor, 2.200, menos o primeiro valor, 1.800. Do mesmo modo, nós temos um ΔX, variação do x. De 5 para 7, o x aumenta 2. Seria o segundo valor, menos o primeiro. Disso temos que o a vale 200. Segunda ação, valor de b. Para achar o valor de b, nós também temos um procedimento. Escrevemos a regra geral, yax mais b, e escolhemos um ponto dado, por exemplo, o ponto A, substituímos o xy dele, então y é 1.800, o A é 200, vezes o x, 5, mais b. Realizamos os cálculos, 1.800 igual 200 vezes 5, 1.000, mais b. Como nós queremos o valor de b, o 1.000 positivo está somando, vai passar diminuindo. Então, o b vai ser igual a 800. Nessas condições, a regra da função 2, que calcula a quantidade de correspondências classificadas em função do x meses após a admissão, ela tem um formato ax mais b, mas agora nós temos seus valores definidos. O y aqui é para chamar de q, quantidade, o a é 200, vezes o x é o tempo, chamamos de x mesmo, mais o b, que é 800. Então, a regra é quantidade 200x mais 800. Ok? Então, essa foi a resposta da letra A do nosso problema. A letra B já envolve os limites. Então, para isso, nós usamos a regra da função ou até mesmo uma visualização, porque bons limites podem ser resolvidos aí através de uma leitura gráfica. Por exemplo, primeiro limite. Primeiro limite diz limite da quantidade quando x tende a 0 mais. X tender a 0 mais significa um primeiro momento a partir da admissão. Então, seria esse pontinho vermelho aqui. Um dia, por exemplo, de atividade. Independente, neste prazo, o valor aqui é sempre 1.200. Então, esse limite é 1.200. Na mesma condição, pede-se o limite da função quando x tende a 3 menos. Esse 3 menos seria um momento antes da pessoa completar lá 3 meses, um dia antes. Então, seria 3 menos, também na região 1, 1.200. A novidade agora é para 3 mais. No ponto 3 mais, seria a pessoa ter 3 meses e um dia. Então, ela já vai cair na região 2, a nossa bolinha vazia. E ela vai ter uma classificação aqui, que já não é mais 1.200. Então, nós temos que calcular isso através da regra. Então, região 2, regra, Q igual 200x
mais 800. Como é no momento 3 mais, substituímos o x por 3. Então, 200 vezes o 3 mais 800. Isso vai nos dar, finalmente, 600 mais 800, 1.400. Então, quando ele tiver 3 meses, um dia a mais, o valor, então, aqui vai ser já 1.400 correspondências classificadas. E agora quero o limite da quantidade quando x tende a 3. Mas tender a 3, limite lateral esquerda deu 1.200, limite lateral direita deu diferente 1.400, portanto, o limite no ponto 3 é indeterminado, não existe, onde aqui a função é descontínua. Há aquele degrau no gráfico, função descontínua. Pedido seguinte. Limite da função quando x tende a 12 menos. 12 menos seria um dia antes de completar 12 meses, um ano. No gráfico, nós observamos, então, este ponto. Para 12 menos, nós vamos ter ali um dia antes, nos leva ao gráfico, ainda na região 2, e isso vai gerar uma quantidade. Como essa quantidade é calculada? Região 2, regra 2. Então, fazemos mais uma vez o cálculo usando a regra 2. Só que agora para o momento 12. Então, Q igual 200x mais 800. Trocamos o x por 12. Então, 200 vezes 12 mais 800. Isso, então, 2.400 com mais 800, 3.200 é o resultado. Portanto, quando a pessoa está atingindo praticamente um ano, um dia antes de completar um ano, ela vai estar apta a classificar 3.200 unidades. Ainda na linha de cálculo, o último pedido de limite é limite da função quando x tende a infinito. Lembrando aqui que esse infinito vem no sentido de tempo, que vai aumentando cada vez mais a um valor indeterminado. Então, ele pode ter lá 12 meses, 24 meses, 36 meses, anos de experiência, mas o limite, então, se estabiliza em 3.500 unidades, que é o valor de classificação médio final que um funcionário acabará tendo naquelas condições. 3.500 unidades é esse limite. Próxima pergunta. Apresentar o domínio e imagem da região 2. Aqui pede só o domínio, nós vamos fazer os dois. Então, nós temos que domínio, por definição, valores possíveis para x. No nosso caso, x é tempo. Como pede da região 2, a gente tem o tempo de 3 meses a 12 meses. Então, inicialmente, o x está variando entre 3 e 12 meses, valor entre menor, menor, e aqui nós teríamos a análise dos extremos, bolinha vazia, bolinha cheia, mas na região 2, ela começa com bolinha vazia e termina com bolinha vazia. Ou seja, a partir do momento 3 até o momento 12, que também não é incluído. Então, como não é bolinha cheia, nós vamos ter não igual para os dois extremos 3 e 12. Esse é o domínio da região 2. E a imagem